Alô, muito bom dia. Hoje não foi às 5h55 da manhã. Por quê? Porque o meu celular morreu a bateria. E aí eu tive que deixar ele carregando. E eu aproveitei para fazer o quê? Para fazer uma corrida. Então eu já paguei meu treino hoje de manhã. E agora eu quero convidar você a falar sobre o episódio da série As 8 Leis do Carisma. E a gente vai falar hoje sobre empatia e respeito. São duas características pessoais de pessoas que normalmente têm naturalmente o seu carisma muito bem desenvolvido em função de ter essa característica. Quando a gente fala de empatia, eu até anotei aqui, olha só, empatia tem raízes gregas e latinas, certo? É ver através do olho do outro, é sentir o que o outro sente. Então, quando a gente fala de empatia, muitas vezes a gente até pensa assim, né? Eu vou fazer um esforço para gerar uma empatia com aquela pessoa. E a empatia, ela precisa ser natural. E como que a gente aprende empatia? Porque, afinal de contas, aqui eu estou dizendo para você que uma pessoa que tenha empatia, né, que tenha respeito, são duas habilidades hoje, essa pessoa naturalmente é carismática. O problema é o seguinte, que empatia a gente não aprende na escola. O professor não chega lá e diz assim, olha só, hoje nós vamos ter uma aula de empatia. Muito pelo contrário, às vezes o professor não tem nem um pouco de empatia pela gente, né? A gente não está nem preocupado com o que o aluno está percebendo, com o que o aluno está sentindo em relação ao que ele está trazendo ali. Então a empatia, normalmente, ela é aprendida ao longo da vida. E ao longo da vida com os contatos, com as experiências, com as modelagens que a gente pode fazer de outras pessoas, que podem ser nossos pais, nossos amigos, nossos familiares. E quando a gente desenvolve essa habilidade, né, esta característica de ser mais empático, a gente naturalmente começa a ser mais carismático. Então aqui eu estou falando essa semana sobre a importância do carisma. O carisma é uma coisa que faz com que se abram portas. O carisma é uma coisa que faz com que você seja mais bem visto. E muitas vezes você vai estar, né, fazendo o seu trabalho, sei lá, como líder, como vendedor, como empresário, como um mero, né, integrante de uma equipe. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, nossa, que cara legal. Por quê? Porque você de certa forma tem carisma. E quando você tem carisma, você tem algumas qualidades. Dentre elas, essas duas que a gente vai falar hoje, né? Então a primeira aqui é empatia. Eu já falei aqui sobre paixão pelo que faz. Imagina uma pessoa trabalhando, né, apaixonada por aquilo que faz. Claro que essa pessoa vira uma pessoa carismática. Imagina uma pessoa que está trabalhando com confiança e com otimismo, que foi a nossa segundo conteúdo aqui. Poxa, a pessoa que tem confiança geralmente é uma pessoa que está fazendo aquilo que faz com otimismo, ou seja, olhando para o resultado que espera, né? E não focado nos problemas, certo? E entre outras qualidades, por exemplo, a gente falou sobre bom humor e agora hoje a gente chega aqui para falar sobre empatia. Tem uma outra anotação que eu fiz aqui, que é o seguinte, né? A empatia, ela requer um preparo mental, certo? Bom dia, meu amor. Bem cedinho hoje, né? Já paguei meu treino, corridinha feita, banho tomado, barba cortada. Mas eu estou aqui me colocando no lugar de vocês, porque também eu sei que muita gente aqui não acorda tão cedo. Então, assim, como eu ia falar da empatia, eu pensei assim, cara, eu vou fazer um pouquinho mais tarde hoje, né? Porque as pessoas já acordaram, as pessoas vão estar ali comigo, né? Já deu tempo de eu fazer o meu chimarrão, já tomei chimarrão. E aí, exatamente esse é o ponto. A gente precisa se preparar, né? Como eu anotei aqui, olha, prepare-se mentalmente para perceber o outro. E o que é preparar-se mentalmente? Muitas vezes, isso acontece comigo, acontece com você, a gente vive a vida muito focado no eu, né? Eu acordo, por exemplo, eu tenho a minha agenda aqui, né? E aí hoje de manhã, assim, já cedinho, já comecei a conversar com os meus clientes e agendando as tarefas. Hoje à noite, por exemplo, eu tenho uma live com o meu grande amigo Dr. Dani Rogers. Se tiver aí, Dr. Dani, Atali, bom dia. Hoje à noite a gente vai falar sobre direito lá no YouTube. Então quem quiser
né, descobrir muito sobre direito, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas com meu grande amigo advogado nota 10. E o que é a empatia? É você estar preparado. Então quando eu começo o meu dia de trabalho, por exemplo, eu estou focado em mim. Eu tenho a minha agenda. Eu sei exatamente aonde eu quero chegar. O problema é que muitas pessoas são assim. Você chega lá numa empresa, aquele vendedor, por exemplo, ele está focado em atingir a meta dele, né? E aí ele não tem a empatia com você, sabe por quê? Porque ele só quer atingir a meta. Ele não quer saber se você precisa daquele produto, ele não quer saber se você tem uma necessidade, e muitas vezes ele quer empurrar o produto para você, empurrar. Então a empatia é uma habilidade crucial para vendedores, porque é o momento em que você consegue se colocar no lugar do outro. É o momento em que você consegue perceber, e olha só, uma pessoa empática, ela não vê apenas com os olhos, ela vê com os olhos e com o coração e com a reflexão. Então é o que a gente chama de escuta reflexiva. Escuta reflexiva quer dizer o seguinte, é que enquanto o outro fala, eu estou tentando entender quais são os interesses por trás do que ele fala. E a empatia é muito parecido com isso, certo? Então, uma habilidade crucial para você aumentar muito o seu carisma, por exemplo, como vendedor. Agora vamos pegar um outro exemplo. Eu treino muito líder, né? Gestor de pessoas. Você imagina aquele gestor que ele está só focado na meta. E eu vejo muitos gestores assim. Aliás, essa semana eu fiz uma sessão de mentoria com um cliente meu, que ele me disse, olha Alexandre, meu gestor veio falar comigo, e o cara veio e chegou para mim e me disse assim, olha, você tem que atingir tal e tal e tal meta. Aí eu olhei para ele e disse assim, cara, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre aquilo, sobre isso, sobre aquilo? E aí o cara, nossa, me desculpa, não tinha me dado conta. Ou seja, o gestor estava focado no eu, né? Muito egocentrado. E aí quando eu estou focado no eu tenho dificuldade de ter uma percepção, de olhar para a pessoa e gerar uma relação empática. Uma outra confusão que acontece é o que a gente chama de empatia e a pessoa confunde com simpatia, né? Não simpatia de, vou fazer uma simpatia para você curar a tua doença, né? Mas de ser simpático, certo? A empatia, ela pega uma outra conotação. Eu posso ser simpático com você, mas eu não necessariamente posso estar sendo empático. Sendo simpático, eu dou um sorriso, né? Eu converso com você, mas muitas vezes falta aquilo que eu falei aqui, né? É de eu estar preparado mentalmente para olhar para você com outros olhos, né? E aí, eu estou falando sobre 2 pontos hoje, a empatia e o respeito. Quando a gente fala de respeito, é muito importante a gente entender que a gente está falando aqui de carisma. Pessoas carismáticas são pessoas que respeitam muito as outras pessoas. E o que é respeitar? É respeitar o ponto de vista. Então, por isso que eu falei hoje, junto empatia e respeito, porque a empatia, ela me leva a ter a capacidade de ter respeito. Vamos lá. Você imagina que eu estou conversando com você e eu tenho uma ideia sobre determinado assunto e você tem uma ideia divergente, ok? Quando eu tenho essa ideia, eu vou lá e defendo essa ideia. E você também tem a sua ideia divergente e defende a sua ideia. Quando a gente confronta as ideias, uma boa parte das pessoas tem um confronto pessoal. O que é o confronto pessoal? É mais ou menos assim, agora eu não gosto mais de você, tô bravo, tô nervoso, né? Ou seja, leva para o lado pessoal. Quando eu levo para o lado pessoal, a gente quebra o respeito. Então aí entra, né, um preceito, por exemplo, que é lá da escola de negociação de Harvard, do professor William Ury, onde a gente fala sobre os 4 princípios de grandes negociadores. Então, o primeiro deles é separe a pessoa do problema, que é exatamente isso que eu estou falando. É respeito pela pessoa, muito embora eu tenha divergência sobre a ideia que ele tem. E quando eu faço isso, de certa forma eu faço isso com elegância, eu estou literalmente
me transformando numa pessoa carismática. Mas, Alexandre, você está confrontando uma ideia. Sim, com carisma. Porque quando eu enfrento uma divergência com respeito e empatia, obviamente são dois elementos que aumentam a percepção por parte do outro ou das outras pessoas de que eu sou um cara carismático. Então, quando a gente fala de respeito, tem muito a ver com essa capacidade que a gente tem de primeiro a gente se colocar no lugar, né? Olhar para a pessoa com os olhos da alma, do coração, mas também de perceber que às vezes a divergência, o jeito de pensar, o jeito de ser de uma pessoa merece o nosso respeito, por mais que nós tenhamos uma divergência, certo? E aí entra uma coisa muito importante, né? Por exemplo, no Brasil a gente teve muito extremismo agora, né, em relação à política, né, esquerda e direita. Uma coisa é você ter as ideias diferentes em relação ao que eu penso sobre política. A outra coisa é eu respeitar a pessoa com quem eu estou lidando. E é por isso que muitas vezes as pessoas não se deram conta, né, e nas redes sociais, nas famílias, nos grupos, perderam o respeito, perderam a relação. Quando você faz isso, você necessariamente está perdendo muito. Por quê? Porque de certa forma você está deixando de ter carisma. Né? O carisma é aquilo, né, que faz com que você pareça, por exemplo, ser uma pessoa mais amável, que pareça com que você seja uma pessoa mais influente, mais fácil de se relacionar. E para isso você precisa ter essas habilidades que a gente está falando aqui nessas 2 semanas. Tá legal? Então hoje a gente falou sobre carisma e sobre respeito. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Aqui entra uma coisa importante, né? O respeito, ele tem um elemento, né? Um elemento que ele suporta o respeito, que é a integridade. O que é uma pessoa íntegra? Né? Íntegra tem a ver com que eu respeitar a integridade do outro, é respeitar o outro como um todo. Então, se o outro, por exemplo, pensa diferente de mim, se o outro é diferente de mim, o respeito por esta pessoa faz com que eu respeite a integridade. Ou seja, o cara me parece maluco, mas ok, vou respeitar esse maluco, certo? Esse cara me parece que está errado, ok, está errado, mas não está me prejudicando, certo? Talvez eu vou até conversar com ele sobre a posição dele, certo? Eu vou dizer para ele, olha só, eu vejo que você pensa dessa forma e eu penso de uma forma diferente, mas eu continuo te respeitando, continuo gostando de você. Então, quando a gente faz isso, a gente, de certa forma, já está demonstrando para a pessoa, né, um respeito, certo? Um respeito pela integridade da forma com que ele escolheu ser ou agir. E esse é o grande diferencial de pessoas altamente carismáticas, que são pessoas que convivem, por exemplo, dentro de uma empresa com dezenas, com centenas de pessoas, mas ao mesmo tempo elas conseguem, né, lidar de maneira empática, lidar de maneira respeitosa. Então você veja que agora aqui a gente está falando sobre qualidades que têm a ver com qualidades interpessoais. Por exemplo, ontem eu falei para você sobre viver o propósito. Viver o propósito tem muito a ver com você mesmo. Ontem, por exemplo, eu falei sobre os dois pilares de uma pessoa que vive o seu propósito. A pessoa que vive o seu propósito é uma pessoa que faz aquilo que escolheu fazer. No meu caso, né? Eu escolhi trabalhar como mentor, como palestrante. Então, assim, poxa, eu vivo o meu propósito. Viver o propósito tem a ver com pessoa que se dedica, que estuda aquilo, né, que ela teve de vocação, que ela escolheu fazer. Então, viver intensamente o seu propósito é uma coisa muito individual. Porém, a habilidade de hoje, que também colabora para o seu carisma, é uma habilidade que é interpessoal. Eu não posso ser empático, por exemplo, comigo mesmo. Né? Respeito, né? Autorrespeito até tudo bem. Mas o que a gente está falando hoje aqui é a nossa capacidade de ter uma relação empática, ou seja, de me preparar mentalmente para enxergar os outros, né, com a mente, com o coração, não apenas com os olhos. Perceber o que há por trás. E ao mesmo tempo que eu faço isso, é de respeitar. O que é o respeitar? É separar a pessoa do problema, separar a pessoa do seu modo de pensar. Quando eu faço isso, eu estou incrementando a minha habilidade de ser carismático. E quando você é carismático, você provavelmente vai
vai ter muito mais resultado na sua profissão, seja qualquer profissão que seja. Se você for médico, advogado, se você for empresário, se você for vendedor, então, meu Deus do céu, se você precisar trabalhar em equipe, se você precisar lidar com pessoas, essas habilidades, principalmente de hoje, fazem muita diferença. Muito bem, olha só, a gente está fazendo uma série com 5 mais 3, né? 8 episódios, e foi a semana passada os primeiros 4, e essa semana a gente está fazendo os últimos 4. Então, hoje é terça-feira, amanhã quarta e quinta a gente vai encerrar essa série sobre carisma, as 8 leis do carisma. Semana passada eu falei sobre paixão, né? A energia que faz com que você brilhe teus olhos. Falei sobre confiança e otimismo. Eu falei sobre bom humor e felicidade. E eu falei sobre competência, certo? Essas lives, né? Elas ainda estão aqui no Instagram disponíveis. E logo eu vou apagar daqui e eu vou colocar lá no Manager Club, que é a minha área fechada, onde tem uma plataforma com mais de 220 videoaulas, que é exclusiva para os assinantes. Então, ontem eu falei sobre propósito, é muito importante o que eu falei ontem, então se você não viu, dá uma olhada aqui embaixo. E hoje eu estou falando aqui sobre empatia e respeito. Todas essas habilidades, elas fazem com que a gente aumente, né, o nosso indicador de carisma. Uma pessoa carismática, ela tem essas qualidades. Amanhã vai estar muito legal, porque amanhã eu vou falar sobre credibilidade e autoridade. Amanhã eu vou falar sobre uma coisa que poucas pessoas estão se dando conta. A pergunta que eu faço para as pessoas é: qual é a autoridade que você construiu hoje a ponto de as pessoas respeitarem, as pessoas prestarem atenção no que você fala? A autoridade, a gente não nasce com ela. Qual é a grande confusão? Olha só, esse aqui é o spoiler do dia de amanhã, tá? A grande confusão que eu vejo, e talvez você que está assistindo aí, você está nessa, tá? Você foi contratado numa empresa, tá? E deram para você um cargo de gerente, ou até mesmo de diretor. Tem muita gente assim que eu conheço. E aí, aquele cargo de diretor, aquele cargo de gerente, ele dá uma sensação de autoridade. E aí você vira o bambambam. Né? O problema é que o cargo por si só não é uma autoridade tão legítima assim. Porque é uma autoridade momentânea. Sabe o que acontece? Eu vejo muito isso. Eu vou lá numa empresa conversar com o cara, chego lá na empresa e o cara é o diretorzão. E o cara, queixão empinado, é a autoridade, porque ele é o diretor. Mas você vai verificar os verdadeiros fatores que atribuem a alguém credibilidade e autoridade, que eu só vou falar amanhã, esse cara não tem. Mas ele é autoridade porque ele está na cadeira de chairman, né? E aí sabe o que acontece? Amanhã o empresário olha para eles assim: não gostei de ti, e demite esse cara. Rapaz do céu, depressão total, o cara fica em pânico. Aí aquele cara que não te responde o WhatsApp, talvez você esteja aqui, você não responde o WhatsApp, né, das pessoas, e aí o cara começa a mandar o WhatsApp: nossa, meu amigo, tô precisando me recolocar, terminou a autoridade. Amanhã a gente vai falar sobre essa autoridade, essa credibilidade, essa autoridade, que ela é perene, ou seja, que você constrói ela, independente do cargo, da posição que você está. Agora, fica ligado que amanhã eu vou estar aqui 5h55 da manhã. Hoje não deu para estar aqui 5h55, porque quando eu fui fazer a minha live 5h55, o celular estava zerado de bateria. E aí, né, eu sabia que não iria carregar a bateria, então o que eu fiz? Eu fui correr, meu amigo. Eu já paguei meu treino, ó. Treino aeróbico, né? Meu cardio pago. Hoje à tarde ainda tem mais musculação. Já tomei uma boa parte do meu chimarrão e eu vim aqui para falar com você sobre credibilidade, aliás, sobre empatia e respeito. Amanhã é sobre credibilidade e autoridade, a gente vai fechar quinta-feira. Quinta-feira sobre comunicação. E esses 8 episódios fazem com que você construa o que a gente chama de carisma. E o carisma nos traz o nosso poder de ser mais influentes, de ser mais, até mesmo simpáticos, né? Aquela pessoa que, nossa, ele é carismático. Geralmente é aquele cara que é bem visto como profissional, como empresário, como amigo, como parente, sei lá o que né, você está pensando aí em utilizar o seu carisma na sua vida.
Se você gostou, sabe o que você faz agora? Você precisa compartilhar. Aqui embaixo tem um aviãozinho que você clica nele e manda para aquela pessoa que você sabe que precisa assistir esse tema aqui e talvez dar uma olhadinha nos outros episódios. Porque essa pessoa provavelmente vai agradecer muito você por você compartilhar esse conteúdo. Tá legal? Por que você precisa compartilhar? Porque esse conteúdo não tem em outro lugar. Eu tenho certeza, porque eu tenho procurado pessoas que estão falando sobre carisma da mesma forma, com a estrutura que eu estou falando aqui. Certo? Aqui é conteúdo profundo. Fica comigo, que a gente ainda tem quarta e quinta-feira para falar sobre carisma. Tá legal? Ótima semana para você. Grande abraço. E aqui fica o meu convite. Hoje à noite, no meu canal do YouTube, uma entrevista fantástica com o Dr. Dani Roger Costa Mendonça, um advogado de primeiríssima linha, onde a gente vai falar sobre direito do trabalho. Rapaz, principalmente você que é empresário, precisa estar lá comigo, tá legal? Grande abraço e a gente se encontra amanhã às 5h55 aqui.